Meu nome é Capitã Eva Hall. Tenho 35 anos e sou piloto da Força Aérea dos Estados Unidos. Daqui a 3 horas, meu telefone vai acender com 28 chamadas perdidas. Não porque eu derrubei um jato. Não porque eu comecei uma briga. Mas porque fiz algo mais silencioso e muito mais perigoso, eu apareci. No dia em que cheguei em casa, não contei a ninguém. Sem mensagens, sem selfies com rodinhas, sem abraços no aeroporto com filtro de bandeira. Desci do último voo com ar reciclado e o gosto de pó de café ruim do Iraque ainda arranhando a garganta. O carro alugado cheirava a limão e perda. Dirigi pela conhecida rodovia de 2 pistas até Masonville, Virgínia, descendo pelas árvores que lançavam longas sombras noturnas na estrada, como barricadas que eu usava para taxiar na linha de voo. A casa da vovó permanecia onde sempre esteve, teimosa como um navio ancorado. A pintura branca estava um pouco mais cansada, o balanço da varanda parado. A luz da varanda estava apagada, primeiro mau sinal. Segundo, não houve resposta quando bati. Eu ainda tinha minha chave, o mesmo latão que meu avô enfiou na minha palma quando fiz 13 anos e disse, se você precisar entrar, isso ainda funciona. E funcionou. A fechadura clicou e o silêncio pressionou meu peito como uma laje de concreto. O ar tinha um cheiro estranho, nem sujo, nem azedo, apenas vazio, como um espaço que não foi respirado por muito tempo. Gritei vovó. A palavra saiu mais baixa do que eu pretendia, como se a casa pudesse quebrar se eu levantasse a voz. Nenhuma resposta. Atravessei a sala de estar, com o cobertor dobrado com precisão cirúrgica e o controle remoto alinhado à borda da mesa de centro. A foto do meu avô na parede tinha olhos que cortavam o tempo como se estivessem inspecionando meu uniforme. Avó. Desci o corredor, passei pelo quarto de hóspedes cheio de colchas, pelo banheiro com sabonete de conchas que ela nunca nos deixou tocar, até chegar ao quarto principal. A cama de hospital que montamos depois do derrame ainda estava ali embaixo da janela, com lençóis azuis esticados como uma saudação. Máquinas zumbiam. O oxigênio sibilava em pulsos suaves. O monitor piscava em seu ritmo verde opaco, um pequeno baterista teimoso que se recusava a parar. Ela estava lá, minha avó, com as mãos moles e um olho meio aberto, como se tentasse acordar, mas não conseguisse descobrir o motivo. O quarto estava organizado demais. Nenhuma enfermeira, nenhum auxiliar, nenhum copo de água, nenhuma mensagem escrita à mão dizendo volto logo. Só ela, eu e as máquinas. Por um longo minuto não consegui me mover. Já voei com soldados que deram nós nos meus músculos e relaxaram minha alma, mas nada me fortaleceu tanto quanto o modo como ela estava ali, presente e abandonada ao mesmo tempo. Engoli em seco, aproximei-me e fiz o que pilotos fazem quando a adrenalina tenta assumir o comando. Executei a lista de verificação linha intravenosa limpa, tubo de oxigênio posicionado, oxímetro ligado, cobertor ajustado. Limpei o canto da boca dela com um lenço de papel e alisei a fronha florida, como ela tinha alisado meu cabelo na noite em que saí para o banheiro. Ei, sussurrei. Sou eu. Sou a Eva. Cheguei. Seus olhos não acompanharam, mas algo em seus ombros se suavizou, como uma pequena tempestade finalmente ficando sem chuva. Peguei meu telefone. Nada da mãe, nada do pai. Não consegui abrir 2 e-mails de alerta perdidos do esquadrão. No Facebook havia uma nova postagem, pôr do sol de 1 hora atrás em Cabo. Nunca envelheça. Sem arrependimentos. Vida de aposentado. Finalmente livre. Meus pais sorriam contra um céu tão alaranjado que parecia falso, com coquetéis equilibrados, legendas despreocupadas e bronzeadas. Nenhuma pulseira de hospital no pulso. Nenhuma sombra de preocupação no rosto. Nenhuma menção à mulher cuja respiração estava sendo comprada por plástico e energia da parede. Algo dentro de mim mudou. O entorpecimento militar em que eu vivia, o estado de tédio que te mantém voando quando está cansado demais para pensar afiado como lâmina. Aquilo não era uma ocupação. Não era confusão. Era abandono disfarçado de autocuidado e postado para ganhar curtidas. Senti o calor subir de forma lenta e limpa, o tipo que forja em vez de queimar. Olhei ao redor. A casa vestia sua história como uma velha jaqueta de voo com seus remendos. Na estante, os diários de bordo do avô em letras maiúsculas registravam décadas de clima e serviço. Sobre a cômoda, a escova de prata e o espelho da avó, com o cabo gasto onde sempre descansava seu polegar. Ao longo do corredor, fotos de família, do tipo que caem facilmente. Casamentos e natais, onde todos ficam próximos o suficiente para parecerem carinhosos. E nenhum microfone capta o que está sendo dito fora do enquadramento. A porta do escritório do avô estava fechada.
Uma corrente de ar passava por baixo, trazendo o cheiro fresco de papel velho. A cena trouxe à tona uma lembrança nítida como uma lista de verificação com sua voz baixa e séria. Na semana em que você prender suas barras de manteiga, se alguma coisa acontecer comigo ou com ela e eles não aparecerem, você saberá o que fazer. O código não mudará. Ele me olhou do jeito que instrutores olham antes do seu primeiro voo solo, partes iguais de medo e fé. A presença importa, garota. Mais do que promessas. Coloquei a palma da mão na porta do escritório e fiquei ali ouvindo a casa respirar. Lá fora, um trem atrasado passava pela cidade, aço rangendo contra aço como um pigarro. Lá dentro, o oxigênio chiava e o monitor da avó marcava as horas. Cada som parecia uma testemunha. Eu poderia ter ligado para os vizinhos. Poderia ter ligado para meus pais e perguntado por que a mulher que criou meu pai com batatas cozidas e hinos religiosos estava deitada ali com máquinas como companhia. Poderia ter postado a foto de cabo com uma legenda venenosa e deixado estranhos opinarem com emojis de fogo até a vergonha me consumir. Mas o problema da vergonha é que ela nunca chega onde deveria. Ela escapa das pessoas que mais precisam e encharca aquelas que não merecem uma gota. Voltei até a vovó e segurei sua mão, pele quente e frágil como papel. Estou aqui, eu disse. Eu vou ficar. Os dedos dela tremeram e depois se acalmaram. A pequena colina verde no monitor subia e descia, subia e descia. Enchi um copo com água da cozinha e coloquei no criado mudo dela. Abri 2 janelas para deixar entrar o ar da noite e o leve cheiro limpo da grama cortada. Encontrei o rádio dela e sintonizei na estação antiga de que ela gostava. Abaixei o volume até que quase não se ouvisse mais, como uma lembrança zumbindo. Meu telefone vibrou com um alerta de calendário. Eu tinha esquecido de cancelar o briefing do esquadrão na segunda-feira, às 7 horas. Deslizei a notificação para longe e abri o aplicativo de fotos. Cabo novamente. Meu pai sem camisa sorrindo como um adolescente que acha que regras são para os outros. Minha mãe com um chapéu de aba larga o suficiente para fazer sombra em um século. Sem culpa, sem obrigação, ela escreveu no post anterior. Não fiz captura de tela. Não precisava. Algumas coisas se gravam sozinhas. Da janela do quarto, eu podia ver os carvalhos iluminados pelo pôr do sol. Meu reflexo pairava no vidro com o traje de voo, o cabelo amassado por 22 horas de viagem, trançado, 2 olhos apertados que pareciam já ter visto aviões demais desaparecerem no calor. Senti uma vontade súbita e quase ridícula de rir. Eu tinha voado até o outro lado do mundo para chegar à verdade mais simples. Família não tem a ver com distância, mas com direção. É sobre quem você procura quando é inconveniente, sobre ao lado de quem você se senta quando a sala está cheia de máquinas. A chave do escritório ainda estava pendurada no suporte de quadros, onde o avô sempre a guardava disfarçada de folha de latão. Levantei a mão, soltei-a e senti a familiar mordida do metal na palma. Fiquei do lado de fora do escritório pela segunda vez, contei 1, 2, 3 respirações e girei a fechadura. O quarto cheirava a paras de lápis e fumaça de cachimbo que sobreviveram ao homem que amava ambos. Sua mesa esperava com um mata-borrão na borda e as canetas alinhadas. O cofre ficava no canto atrás do arquivo, opaco, cinza e modesto, como as coisas importantes preferem parecer. Eu me ajoelhei do mesmo jeito que se ajoelha num banco quando não tem certeza se acredita, mas sabe que precisa estar lá de qualquer forma. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Meu número de serviço veio à mente tão facilmente quanto o meu próprio nome. Ainda não digitei. Através da parede, a fiel máquina do oxigênio fazia o trabalho que meus pais haviam deixado para trás em nome do pôr do sol e dos coquetéis. Presença, dizia o avô. A palavra parecia pesada e saiu direto da minha boca. Virei as costas para a vovó e tirei uma mecha solta da têmpora dela. Já volto, eu disse como se fosse só até a esquina e não entrando no momento capaz de redesenhar o mapa da nossa família. No corredor, meu telefone vibrou de novo, um spam aleatório. Nada ainda. Mas em breve tudo despertaria. Logo as pessoas que não atenderam uma única chamada desta casa em 3 dias descobririam que a casa ainda podia ligar para elas sem a minha ajuda. Mas isso não era agora. Agora eu estava de volta ao escritório, ajoelhada diante do cofre e colocando as pontas dos dedos nos números que eu sabia de cor havia anos. Respirei fundo mais uma vez, do tipo que você respira antes de entrar na pista e se comprometer. Ok, vovô, eu disse no silêncio. Estou aqui. O primeiro número se encaixou com um som agudo que pareceu ecoar pela casa inteira. Minha mão tremia um pouco mais do que jamais tremeu na cabine. Pilotar um F-16 em meio à turbulência era uma coisa.
Abrir o cofre do vovô era outra. O que estava em jogo ali não era apenas metal e dinheiro, era sangue e memória. Digitei o segundo dígito. Outro clique. Meu coração tentou acompanhar o ritmo da máquina de oxigênio no quarto da vovó. Inclinei a testa, quase roçando o aço frio, e sussurrei: não me decepcione agora. O último número soou com um baque que pareceu uma porta batendo para outro mundo. Puxei a maçaneta. O cofre gemeu como se não tivesse sido tocado há anos. Lá dentro havia uma ordem do tipo que só militares e viúvas de militares entendem. Arquivos empilhados, envelopes quadrados selados com precisão, uma pequena pistola preta embrulhada em um pano oleoso e uma bíblia com o pergaminho caprichado do vovô nas margens e embaixo de tudo, um envelope grosso o suficiente para ser uma dobradiça entre o passado e o futuro, o testamento de Walter J. Hall. Sentei-me sobre os calcanhares. O peso daquele papel era mais pesado do que qualquer mochila. O vovô havia se preparado para este momento. Talvez não da forma como se desenrolou. Talvez não com coquetéis, encontre seu próprio lugar ecoando no ar como um tiro, mas ele sabia. Ele sempre soube. Deslizei a roda para soltá-la e a virei nas mãos. Minha garganta apertou. Não medo, não tristeza, algo mais. Uma espécie de vingança, como ouvir rodas pousando depois de horas no céu. Atrás de mim, a casa rangeu. Eu congelei. Anos de treinamento fazem você catalogar sons sem pensar, avaliando se são ameaça ou não. Mas eram apenas os velhos ossos da casa se acomodando. Ou talvez o próprio vovô se inclinando sobre meu ombro murmurando, boa menina. Demorou bastante. Levei o envelope para o quarto da vovó. Ela não se moveu. Máquinas zumbiam em sua vigília. Sentei-me ao lado dela e deitei o testamento na colcha. Você não está sozinha, sussurrei. E você não é descartável. Sua pálpebra piscou o suficiente para me manter firme. Peguei meu celular novamente, desta vez abrindo a câmera. Eu não queria uma selfie, não do tipo que enche redes sociais com filtros e sorrisos forçados. Eu queria provas. Então, emoldurei o testamento com as medalhas presas no meu peito e a mão da vovó pousada ao lado. Tirei a foto. Um registro. Seguro. Uma lâmina escondida em uma bainha de veludo. O barulho dos pneus lá fora me fez enrijecer. O SUV dos meus pais? Não, apenas o Ford enferrujado do vizinho. Ainda assim, o som bombeava adrenalina em mim. Lembrei-me da escola de sobrevivência. Confie nos seus instintos. O perigo vem envolto no comum. Mandei uma mensagem para uma das minhas amigas do esquadrão Cali, cofre aberto. Encontrei o que precisava. Se algo acontecer, verifique minhas fotos. Ela saberia o que fazer. Sempre tivemos uma a outra por 6 anos. De volta à cabeceira da vovó, senti o peso da escolha me pressionando. Eu poderia sentar aqui, esperar pela tempestade inevitável quando meus pais voltassem do paraíso. Ou eu poderia me mover agora silenciosamente e decisivamente como uma missão de ataque lançada antes que o inimigo soubesse que era o alvo. Meus olhos pousaram nas chaves penduradas perto da porta, as da minha caminhonete. O pensamento se encaixou. Tire-a daqui. Não discuta. Não explique. Não poste. Mova-se. Inclinei-me para perto da vovó. Que tal uma carona? Minha voz falhou em algo entre uma risada e um soluço. Ela não respondeu, mas seus dedos se contraíram novamente, a pequena luz de sinalização piscando em verde. Reuni seus itens essenciais com a precisão praticada. Remédios, álbum de fotos, seu colar de cruz, coloquei tudo na minha mochila como equipamento para uma mobilização. Cada som parecia amplificado. O zíper raspando como tiros, o chiado do oxigênio agora como um relógio de contagem regressiva. Eu a coloquei na cadeira de rodas. Os músculos dos meus braços queimavam, não de peso, mas de história. Esta foi a mulher que me manteve viva com biscoitos e versículos da Bíblia, que nunca vacilou quando eu lhe disse que estava entrando para a Força Aérea, que recortou meu primeiro artigo de jornal sobre voo e o prendeu com fita adesiva na porta da despensa. Rolamos até a porta. As tábuas da varanda rangiam sob nós como se desaprovassem, como se quisessem mantê-la refém em memórias. Mas eu passei. O ar da noite nos atingiu com um frescor úmido de madressilva. Pela primeira vez no dia, o peito da vovó se afundou um pouco mais, como se seus pulmões se lembrassem da liberdade. Coloquei-a no banco do passageiro da caminhonete, ajeitei o volante sob o cobertor e sussurrei: aperte o cinto, senhora. Estamos com as rodas levantadas. A estrada para fora de Mazonville se turvou sob os faróis. Minhas mãos permaneceram firmes no volante, mas por dentro eu zumbia como uma cabine cheia de alarmes. Cada marcador de quilômetro era uma batida de tambor dizendo: você está conseguindo.
você está mesmo conseguindo. No 3º quilômetro meu telefone acendeu. Uma chamada perdida, depois 2, depois 3. Pais e irmãos, números desconhecidos. Ignorei todos. O testamento estava ao lado da vovó, zumbindo mais alto que qualquer toque. No 5º quilômetro, as chamadas já somavam 10, 12, 14. O telefone vibrou contra o console como se quisesse pular. Eu ri alto, uma risada áspera e crua que assustou até a mim. Acho que eles notaram, murmurei. A vovó mexeu os olhos entreabertos. Eva. Era rouco, quebrado, mas era ela. Meu peito se abriu. Estou aqui, eu disse. Te peguei. 3 horas depois, na entrada de um esconderijo, meu companheiro de esquadrão me deixou. O telefone mostrava 28 chamadas perdidas. Cada uma era uma confissão, um pânico, um apelo disfarçado de indignação. Desliguei o telefone. O silêncio se espalhou pela cabine como uma bênção. Virei-me para a vovó. Ela me olhou não com plena consciência, mas com algo mais profundo. Uma confiança silenciosa. Do tipo que você não compra, não implora, não finge. Do tipo que você conquista em momentos como este. Estamos em casa, sussurrei. Nosso lar agora. E pela primeira vez em anos, senti que estava pousando onde pertencia. A primeira noite na casa emprestada pareceu barracas temporárias cheias de sombras que não nos pertenciam exatamente. O lugar pertencia ao primo de Cali, um assistente do xerife, que estava em turnos noturnos. Cheirava levemente a óleo de arma e limpador de limão, uma mistura em que decidi confiar. Deitei a vovó no quarto de hóspedes, aconchegando-a como se eu ainda fosse uma criança que acreditasse que colchas poderiam proteger contra tudo. Ela suspirou e adormeceu, seu rosto se suavizando na garota que eu só tinha visto em fotos em preto e branco. Sentei-me na beira da cama, ouvindo o ritmo de sua respiração. Pela primeira vez no dia, o som parecia constante. Meu telefone vibrou novamente. Desta vez, liguei-o. 36 chamadas perdidas, 16 mensagens de voz, mensagens empilhadas como balas traçantes no escuro. A primeira mensagem de voz foi da minha mãe, voz doce transformada em ácido. Eva, que diabos você está fazendo? Você não pode simplesmente. Isso é loucura. Me ligue de volta agora mesmo. A segunda foi do meu pai, rude e barulhento. Você acha que pode simplesmente entrar e roubar? Isso é roubo. Isso é crime. Não brinque comigo. A terceira foi da minha irmã, com a voz trêmula de falsa calma. Eva, precisamos conversar sobre isso. Você não entende tudo. Só volte, por favor. Na sétima mensagem de voz, parei de ouvir. As vozes dela soavam como estática, a mesma estática que eu me treinei para ignorar em conversas inúteis de combate. Enquanto a missão se desenrolava, coloquei o telefone virado para baixo e me recostei. Minha mente repassou a mesa de jantar, meus pais erguendo copos diante das palavras silenciosas da vovó, afiadas como baionetas. Encontre seu próprio lugar. A lembrança ficou presa no meu peito como uma pedra. Sussurrei para o nó escuro no meu relógio. O testamento estava dobrado na minha mochila. Eu não o tinha aberto completamente, mas também não precisei. Só a visão da assinatura do vovô no envelope já tinha sido suficiente para me dizer para onde aquela estrada ia. Mas a curiosidade me atingiu. A justiça precisava de detalhes. Deslacrei a aba com um dedo cuidadoso, como se abrisse uma pasta de classificados. Lá dentro, páginas datilografadas e organizadas traziam a marca de um homem que pensava no futuro. O vovô havia dividido sua propriedade com uma precisão que espelhava a maneira como ele mapeava ataques de artilharia. E bem ali no meio da página estava a linha que me prendeu a respiração. Beneficiária principal Margaret Hall, minha amada esposa. Caso ela não consiga administrar seus negócios, confio à minha neta, Capitã Eva Hall, a função de executora e guardiã da propriedade. Meus olhos ardiam, minha garganta se fechava. Ele havia escrito meu nome. Não meus pais, não meus irmãos. O meu. O papel tremia em minha mão, não de medo, mas de reconhecimento. Ele sabia. Ele tinha me visto. Todas aquelas noites em que ele me contou histórias sobre a Normandia. Todas as vezes em que ele verificou meu uniforme antes do desdobramento. Todas as orações que ele murmurava baixinho quando pensava que ninguém estava ouvindo. Este era o clímax. Fechei o testamento e o apertei contra o peito. Entendido, vovô, sussurrei. Estou com ela. O relógio na parede marcava mais de meia-noite. Lá fora, cigarras zumbiam como 1000 pequenos motores. Fiquei de guarda à mesa da cozinha, uma xícara de café amargo me mantendo de pé. Anos de serviço me ensinaram a viver à base de fumaça, a manter a vigilância quando o mundo caía no sono. Por volta das 2 horas da manhã, faróis cortaram a janela. Meu coração parou.
Instintivamente, peguei a pistola que havia tirado do cofre do vovô. O aço parecia frio e seguro na minha palma, mas o carro passou. Apenas um vizinho voltando para casa. Meu peito aliviou, mas a adrenalina persistia. Ao amanhecer, as chamadas perdidas já haviam passado de 50. Eu as percorri com uma espécie de diversão sombria. Eles não sabiam onde eu estava. Eles não sabiam como me contatar. Pela primeira vez em décadas, o poder não era deles. Era meu. Quando a avó acordou, sussurrou: café. Sua voz estava embargada, mas seu humor brilhava fraco e teimoso. Sorri apesar do cansaço. Deixe para lá, senhora, eu disse. Trouxe-lhe uma caneca pequena, fraca e doce, do jeito que ela gostava. Ela tomou um gole, assentiu e murmurou: melhor do que sua mãe jamais fez. Nós compartilhamos uma risada pequena, silenciosa, mas suficiente para fazer as paredes parecerem menos estranhas. Naquela manhã, liguei para o advogado listado no testamento. A voz da secretária dele ficou dura quando me apresentei, mas quando eu disse as palavras executor Ava Hall e mencionei os documentos do vovô, seu tom mudou rapidamente. O respeito entrou na sala até pela linha telefônica. Marcamos uma reunião para o dia seguinte. Desliguei e olhei para a vovó. Nós vamos resolver isso, eu disse a ela. Ela deu um tapinha na minha mão, sua pele era fina como papel, mas quente. Eu sempre soube que você seria a escolhida, ela sussurrou. Por um momento, o mundo ficou em silêncio. Nenhum telefone tocando, nenhuma voz irritada, nenhuma sombra subindo pela varanda. Só nós, soldado e matriarca, neta e avó, guarda e protegida. E eu percebi uma coisa: a vingança nem sempre foi barulhenta. Às vezes era o silêncio depois da tempestade, o som do café sendo tomado em paz, o tic-tac constante de um relógio que ninguém podia apressar. Sentei-me, inalei o ar com cheiro de limão e óleo de arma e me deixei acreditar que por enquanto estávamos seguras. Quando a manhã virou fim de tarde, meus pais já estavam mais agitados. As chamadas perdidas se transformaram em mensagens de texto, parágrafos de ameaças, incitações à culpa, jargões jurídicos e até mesmo tentativas mal feitas de demonstração de afeto. As mensagens da mãe pareciam um roteiro que ela havia ensaiado. Eva, por favor. Estávamos só brincando. A vovó sabe que não foi isso que quisemos dizer. Traga-a para casa e conversaremos como uma família. Então meu pai interrompeu. Isso é roubo. Você infringiu a lei. Sabe o que acontece quando você contraria seu próprio pai? Você vai se arrepender. E minha irmã, sempre diplomata, enviou uma que quase me fez rir. Ava, você está exagerando. Foram só palavras. Não estrague tudo por causa de um mal-entendido. Respondi, só vejo vocês uma vez no tribunal. Então virei o telefone para baixo e deixei o ruído desaparecer na estática de fundo. Minha avó me observava do seu lugar no sofá, enrolada em uma manta de tricô com um leve cheiro de cedro. Seus olhos pálidos e penetrantes apesar da idade, me estudavam com uma espécie de orgulho cansado. Você sempre teve aço em você, ela disse. Seu avô costumava dizer que você tinha a espinha dorsal melhor do que qualquer um deles. Sorri levemente. Coragem não paga contas, vovó, mas aparentemente testamento paga. Sua risada era suave, mas havia ferro nela. Ele queria que você tivesse isso. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Na manhã seguinte, vesti meu uniforme de gala. Não para enfeitar, mas porque eu precisava da armadura. As medalhas não eram brilhantes. Elas eram marcadores de noite sem dormir, escolhas feitas em frações de segundo e cicatrizes que ninguém conseguia ver. Quando olhei no espelho, não vi uma filha envolvida em uma briga familiar. Vi uma capitã entrando em um novo teatro de operações. O escritório de advocacia ficava em um prédio de tijolos no centro da cidade, digno e tranquilo. Lá dentro, o ar estava pesado com papel e madeira polida. A recepcionista olhou para cima, viu o uniforme e se endireitou imediatamente. Capitã Hall? Ela perguntou. Sim, o senhor. Whittaker vai recebê-la agora. O advogado era mais velho e tinha uma espécie de limpeza precisa que sugeria que ele nunca perdia uma caneta. Ele se levantou quando entrei, apertou minha mão firmemente e gesticulou em direção à mesa de carvalho polido. Eu estava esperando por esse momento, ele disse. Seu avô foi muito claro sobre suas intenções. Acredito que você tenha visto o testamento. Sim, eu disse, tirando o documento da mochila como se fosse uma prova em uma reunião. Mas preciso saber o quão inabalável isso é. Meus pais vão lutar. Whittaker ajustou os óculos e sorriu levemente. Lido com os corredores há décadas. Acredite, Margaret e Jonathan podem gritar, mas suas vozes têm pouco peso no tribunal. Seu avô previu resistência. É por isso que nomeou você executora.
É incomum, mas totalmente legal. O nó que eu não sabia que carregava se desfez no meu peito. Então prossigamos, eu disse simplesmente. Whittaker assentiu. Entraremos com o processo imediatamente. Espere resistência, é claro. Mas lembre-se, capitã, isto não é guerra. É procedimento. Paciência lhe servirá melhor do que poder de fogo. Dei uma risadinha sem graça. Paciência não é minha especialidade, mas pela vovó, eu vou aprender. Naquela noite, de volta a casa, informei a vovó como faria com um colega soldado. O advogado disse que estamos em terreno firme. Vai levar tempo, mas eles não podem tocar em você nem em mim. Ela sorriu com os olhos marejados. Eva, você já fez mais do que eu sonhei. Só de saber que não preciso implorar por um canto da casa deles, já basta. Mas não foi o suficiente para mim. Não depois de vê-la se encolher sob o riso dos meus pais. Não depois de ouvi-la dizer para encontrar seu próprio lugar como um fardo. Não, a justiça precisava de mais do que sobrevivência. Precisava de reconhecimento. E enquanto eu estava sentada ali, observando-a a beber chá fraco com as mãos trêmulas, jurei a mim mesma que ouviriam o nome dela no tribunal. Ouviriam o meu também. Não como incômodos, não como fardos, mas como halls de verdade, do tipo que carregavam honra em silêncio, não crueldade e risos. A guerra não tinha acabado. Era apenas uma mudança de campo de batalha. O tribunal não era como o exército. Não havia patentes claras, nem saudações, nem regras de combate escritas em preto e branco. Em vez disso, era postura e papelada, um teatro de sapatos engraxados e línguas afiadas. Quando a intimação finalmente chegou, meus pais não perderam tempo. Eles apareceram no tribunal com seu advogado, um homem esperto o suficiente para vender areia no deserto. Minha irmã o seguiu com os olhos arregalados, já procurando saídas. Entrei vestindo meu uniforme de gala não para intimidar, mas porque me mantinha firme. Cada medalha presa ao meu peito me lembrava de onde eu tinha estado, do que eu tinha sobrevivido e por que essa luta importava. Vovó sentou ao meu lado em uma cadeira de rodas, as mãos cuidadosamente cruzadas no colo. Ela parecia menor do que eu jamais a vira, mas seu olhar era firme. O advogado da oposição elevou a voz melosa com falsa preocupação. Meritíssimo, o que temos aqui é um caso de exagero. A capitã Hall, embora louvável em seus serviços à nossa nação, claramente interpretou mal as intenções de seu falecido avô. Os bens e a herança devem ser divididos igualmente entre os filhos, senhor e senhora Hall, que sustentaram Margaret há anos. Cerrei os punhos por baixo da mesa. Sustentaram. Eles a encurralaram como um cachorro vadio e lhe disseram para buscar suas próprias sobras. Quando chegou a nossa vez, Whittaker se levantou lentamente, ajustando os óculos com calma deliberada. Meritíssimo, o testamento é explícito. John Hall deixou seus bens para sua esposa Margaret. Ele nomeou a capitã Eva Hall executora. Os filhos não são mencionados nenhuma vez. Isso não é um descuido. Isso é intenção. O juiz folheou as páginas, estreitando os olhos. Meu coração batia forte no peito, cada baque ecoando como fogo de artilharia. Mamãe se inclinou para a frente, sua voz quebrando o silêncio. Ela é velha. Ela não precisa de todo esse dinheiro. Nós precisamos. Nós a carregamos por anos. A voz da vovó, suave mas firme, cortou a sala. Me carregaram. Vocês me disseram para sair de casa. Vocês me disseram que eu era inútil. Se meu marido pudesse ouvir vocês agora. Suas palavras se perderam, mas o estrago já estava feito. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer martelo. Papai bateu com o punho na mesa. Isso é traição. Ela está virando nossa filha contra nós. Finalmente falei em voz baixa, mas inabalável. Não, vocês mesmos fizeram isso. Eu jurei proteger este país. Esta noite, estou jurando protegê-la. Se vocês pensarem por um segundo que eu vou deixar tirarem a dignidade dela, pensem de novo. O juiz levantou a mão. Ordem. Papéis embaralhados. Os argumentos continuaram. Mas por baixo de tudo, a maré havia virado. Pela primeira vez, a verdade não estava enterrada sob o barulho deles. Estava em pé, uniformizada, ao lado de uma mulher que havia sido silenciada por muito tempo. Quando a sessão terminou, mamãe me lançou um olhar que poderia cortar aço. Papai saiu furioso, murmurando ameaças. Minha irmã evitou completamente meus olhos. Vovó estendeu a mão. Seu aperto era frágil, mas seu sorriso era feroz. Seu avô ficaria orgulhoso, sussurrou ela. Saindo daquele tribunal, com o sol quente nos meus ombros, eu também senti. Não orgulho de mim mesma, mas orgulho dela por se manter firme, mesmo quando os anos a desgastaram. Mas eu também sabia que este não era o fim. Famílias não se rendem facilmente.
E a vingança, como meu avô costumava dizer, se serve melhor com paciência. As semanas após o confronto no tribunal pareciam viver sob cerco. Cartas chegavam diariamente, ameaças disfarçadas de apelos familiares, ofertas disfarçadas de compromisso. Mamãe escrevia longos parágrafos sobre laços de sangue e a cura do nome da família. Papai enviava bilhetes curtos, principalmente avisos sobre o que aconteceria se eu não recuasse. Eu não respondi. Cada silêncio era um muro que eles não conseguiam escalar. Vovó, porém, continuava me perguntando baixinho: "Você acha que eles vão parar?" Sua voz carregava aquele velho hábito de esperança, o único em que ela se apoiou por 60 anos. Eu queria proteger essa esperança, mas não podia mentir. "Não", eu disse a ela. "Eles não vão parar. Mas eu também não." Quando a decisão finalmente saiu, foi clara e definitiva. A propriedade, cada acre, cada dólar era dela. A petição dos meus pais foi negada, seus recursos rejeitados. A lei falou. Naquela noite levei a vovó para a velha casa, aquela de onde zombaram dela e aquela que a mandaram deixar. Nós a levamos de cadeira de rodas pela porta da frente e ela se sentou na sala de estar como uma rainha reivindicando seu trono. Ela tocou o braço de madeira da sua cadeira favorita, aquela que meu pai tentou enfiar na garagem. Para casa, ela sussurrou. Uma única lágrima rolou por sua bochecha. Fizemos um pequeno jantar para celebrar. Apenas eu, a vovó e uma vizinha que sempre foi gentil. Sem risadas às custas dela desta vez. Sem piadas cruéis. Apenas uma conversa suave e o tilintar de talheres em um lugar seguro. No meio da sobremesa, meu telefone vibrou. 119 chamadas perdidas. Mostrei para a vovó e pela primeira vez em muito tempo, ela riu. Riu de verdade. Não foi uma risada educada, não foi uma risada baixa, foi uma risada que sacudiu seus ombros e encheu a sala. "Deixe-os ligar", ela disse. "Deixe-os uivar. Estou velha demais para me importar e você é forte demais para se dobrar." Naquele momento a vingança não era sobre decisões judiciais ou herança. Era sobre essa risada, sobre devolver a ela algo que haviam roubado há muito tempo: dignidade, alegria e liberdade. Na manhã seguinte eu estava na entrada da garagem, observando o sol nascer sobre os campos que meu avô havia trabalhado. O uniforme parecia mais pesado do que o normal, mas também mais justo do que nunca. Eu não era apenas uma soldado servindo ao meu país, eu era uma neta protegendo seu legado. E quando o telefone vibrou novamente, vibrando contra a mesa de carvalho lá dentro, deixei-o tocar. Algumas batalhas não precisam ser atendidas. Algumas vitórias são melhor apreciadas em silêncio. Nos meses que se seguiram, a vida se acomodou em um ritmo que eu não conhecia desde a infância. A casa da vovó não parecia mais um campo de batalha, parecia viva novamente. A cozinha cheirava às suas tortas de maçã, a varanda ecoava com seu cantarolar e pela primeira vez em anos, havia paz em seus olhos. As ligações diminuíram, as cartas pararam, meus pais se calaram. Não porque perdoaram, mas porque não tinham mais nada a agarrar. Seu império de controle ruiu no dia em que o testamento foi lido. Eles apostaram tudo no medo e na vergonha e se perderam na verdade. Eu me dediquei ao trabalho de restauração. O velho celeiro, cedendo sob décadas de abandono, estava de pé novamente. Os campos respiravam cores a cada primavera. Mas a maior restauração não era de madeira ou de terra, era da própria avó. Ela ria mais facilmente, se mantinha mais ereta, até sonhava alto novamente. Uma noite, enquanto o sol queimava a laranja no horizonte, ela colocou a mão sobre a minha. "Ava", ela disse suavemente, "você não salvou apenas a minha casa. Você me salvou." Por 60 anos, vivi em silêncio, pensando que silêncio era sobrevivência. Mas você me mostrou que o silêncio também pode ser força quando fala no momento certo. Suas palavras penetraram fundo. Pensei no Iraque e nos camaradas que nunca voltaram para casa, nas promessas sussurradas sob as estrelas do deserto. Percebi que a vingança nunca foi uma forma de punir meus pais. Tratava-se de honrar essas promessas e proteger aqueles que não conseguiam se proteger. O avô deixou mais do que terras. Ele deixou um legado de dignidade, de resistência silenciosa, de família que escolhe o amor em vez do medo. E a avó, à sua maneira, estava passando isso adiante novamente. Quando ela faleceu meses depois, foi dormindo em paz sem medo. Sua vontade era simples: a casa para mim, o terreno para uma fundação de veteranos em que ela confiava e uma carta endereçada somente a mim. Dizia: "Eva, não desperdice sua vida com raiva. Construa algo melhor. Carregue nosso nome com honra, não com amargura. Você já fez mais do que o suficiente. Agora viva." Dobrei aquela carta e a guardo no bolso do meu uniforme, perto do coração.
E agora, enquanto estou aqui gravando esta história, pense em você, a ouvinte. Talvez você tenha sido rejeitada, ridicularizada ou vista como alguém que não pertence àquele lugar. Talvez alguém que você ama tenha sido rejeitado após uma vida inteira de doação. Se sim, deixe esta história lembrá-la de que vale a pena lutar pela dignidade. O silêncio pode ser poder, e o amor verdadeiro, leal e inabalável supera a traição todas as vezes. Então, se esta história te tocou, compartilhe. Deixe que outra pessoa saiba que ela não está sozinha. E se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se, porque às vezes as vitórias silenciosas, aquelas sussurradas nas mesas da cozinha e seladas em envelopes, são as que mudam tudo. Esta foi a nossa vitória. Não barulhenta, não cruel, apenas duradoura.